Um pouquinho do histórico, então, sobre a parte de genética. Tudo isso só é possível hoje, a gente só entende genética porque alguém deu o pontapé inicial. E esse alguém foi chamado Gregor Mendel, ou o pai do mendelismo, o pai da genética moderna. Nesse caso, o Gregor Mendel, na verdade, ele começou seus estudos dentro do monastério, dentro do pátio do monastério, onde existiam certamente algumas hortas e tal, e ele percebeu lá dentro que existiam plantas que eles utilizavam para consumo próprio, que geravam somente ervilhas amarelas, e outras plantas que só geravam ervilhas verdes. Então ele começa seus estudos baseados nessa observação, cruzando os tipos de ervilhas diferentes, amarelas e verdes. Então basicamente tudo isso começa num período onde não se tinha muita noção sobre essas coisas todas de genética que nós temos hoje, mas sobre botânica eles tinham conhecimento. Então, o que acaba acontecendo? Observando esses tipos de plantas similares que produziam só ervilhas verdes ou só ervilhas amarelas, o que Mendel fez? Ele usou do seu conhecimento de botânica e simplesmente pegou um par de plantas, onde uma planta que só gerava ervilhas verdes foi reproduzida, foi cruzada artificialmente com uma planta que só gerava ervilhas amarelas, fazendo esse primeiro cruzamento. O primeiro cruzamento, quando a gente pega dois tipos de seres vivos, plantas, bichos, tanto faz, que nunca se misturaram com ninguém, a gente chama esses indivíduos de indivíduos puros, indivíduos que nunca fizeram misturas. E esse cruzamento inicial sempre é a geração chamada geração P ou geração parental. Sendo assim, o que acaba acontecendo? Nessa geração parental, o cruzamento foi de uma planta verde com uma planta que gerava ervilhas amarelas. Mendel, na verdade, simplesmente pegou e fez o seguinte: transferiu grãos de pólen da amarela para verde e grãos de pólen da verde para amarela e fez uma polinização cruzada. Quando ele fez isso aí, ele não sabia nem se ia funcionar. Só que ele fez e o processo reproduziu, e deu certo. Só que quando ele fez essa reprodução, ele obteve apenas plantas de cores amarelas, só com ervilhas amarelas. Essa primeira geração de filhos é chamada de geração F1. São os primeiros filhos que nascem ou são produzidos a partir do cruzamento parental. Então, nessa primeira geração, ou primeiros filhos que a gente tem, que é a F1, todos os indivíduos que nasceram eram plantas de cor amarela. Então, na cabeça do Mendel, cruzando amarelo com verde, deu tudo amarelo, significa a cor amarela era mais forte e apagou a verde, e fim. Só que, para confirmar essa hipótese dele, ele pensou o seguinte: bom, se cruzando as amarelas com verdes deu tudo amarelo, o que acontece se eu pegar e cruzar essas amarelas entre si? Se eu cruzar a amarela entre si, as da F1, essa com ela mesma, filhos desse cruzamento aqui entre si, deve dar tudo amarelo, por um motivo simples. Se amarelo com verde deu amarelo, amarelo com amarelo deve dar amarelo, porque as amarelas são mais fortes. Então o que ele fez? Pegou o cruzamento da F1, pegou duas plantas, plantou as sementes delas, gerou duas plantas com produção de ervilhas amarelas e aí sim fez mais uma vez essa polinização cruzada. Cruzou agora as amarelas da F1 entre si. Quando ele cruzou as amarelas da F1 entre si, ele imaginou, devem nascer todas amarelas. Só que, para surpresa dele, a segunda geração de filhos, então, os filhos dos filhos, ou F2, gerou 75% de amarelas, indicando realmente uma preponderância das amarelas, e apenas 25% de sementes que eram verdes, fazendo com que realmente parecessem as verdes mais fracas. Hoje, nós chamamos essa preponderância de dominância, e essa menor capacidade de fazer os seus fenótipos aparecer de recessividade. Então ele começa a questionar: bom, mas então se cada um de nós, cada ser vivo reproduz com apenas metade das suas características, de repente, aquelas verdes que eram mais fracas eram verdes puras para verdes. Nunca tiveram características assim. E como elas eram mais fracas, então, de repente, as verdes elas eram puras para verde, mais fraca. E as amarelas eram puras para amarelas, mais forte. Então, na prática, o nosso cruzamento parental era plantas verdes puras com plantas amarelas puras. Ao cruzar isso aqui, então, esse primeiro cruzamento geraria a F1. O que é a F1? A F1 é o resultado desse primeiro cruzamento. Então, as plantas totalmente amarelas cruzadas com as plantas totalmente verdes. Esse cruzamento de plantas totalmente amarelas com totalmente verdes gerou, então, um grupo onde nós tínhamos plantas que tinham azão azinho, azão azinho, azão azinho e azão azinho. Ou seja, a nossa proporção de fenótipos e genótipos
Da F1 era 100% de amarelas, porque o azão é mais forte, domina então, e 100% azão-azinho. Então aqui nós temos uma coisa bem importante, que são as proporções fenotípica e genotípica da F1. Então a proporção de genótipos é 100% de indivíduos azão-azinho, ou 4 de todos os 4 vão ser azão-azinho. E a proporção fenotípica, essa vai ser uma proporção de 100% de indivíduos com ervilhas de cor amarela. Aí, esse foi o resultado da F1. Só que quando ele teve esse resultado da F1, então, teoricamente, esse tipo de planta, como tem o alelo dominante azão, que é mais forte, nasceram amarelos. Então, o que acaba acontecendo é que todas essas plantas aqui devem ter nascido com genótipos azão-azinho. Só que aí que está. O que não era possível perceber olhando para as plantas era que esse azinho estava junto. Agora, entendendo matematicamente e geneticamente como é que funciona, dava para perceber que o azinho estava ali. Então, ele fez o cruzamento agora das plantas da F1 entre si e resultou na F2. Então, quando ele fez o segundo cruzamento, que foi cruzar plantas agora da F1 com F1, e isso aqui resultou na F2, o resultado dele da F2 agora, que é a segunda geração de filhos, foi o seguinte: cruzando um da F1, que tinha azão-azinho, azão e azinho, com o outro indivíduo da F1, que tem azão e azinho também, entre si, o que acaba acontecendo é que agora ele vai ter uma F2 que tem o seguinte resultado: azão com azão, que são os mais fortes, continuava dando amarelo. Azão com azinho, que também é o mais forte, continuava dando amarelo. Azão com azinho, continuava dando amarelo. E azinho com azinho era a única hipótese que dava verde. Então a F2 dele acaba constando de, primeiro, 3 a cada 4 indivíduos que vão ter coloração amarela, que vão ser indivíduos ou azão-azão ou azão-azinho. Esses indivíduos são amarelos, que significa que se eu dividir esse 3 por esse 4 vai dar 75%, que foi o que ele encontrou lá. E aquela uma única hipótese ali, que é uma a cada 4 de indivíduos que vão ser azinho-azinho, ou seja, indivíduos verdes. Se eu dividisse 1 por esse 4, dá 0,25 ou 25%, conferindo com o resultado que ele tinha encontrado. Quando o Mendel se dá conta disso aqui, então ele simplesmente entende que existe um fator, que na época ele não chamava de gene, porque não conhecia ainda, existe um fator que determina as características que vão aparecer na descendência. Então ele começa a estudar a capacidade que os indivíduos têm de transferir, de transmitir de pai para filho esses fatores. Então, ele percebe que cada pai só pode transferir ou transmitir para os seus filhos apenas metade daquilo que tem e nunca o todo. Então, Mendel descreve a partir desse experimento com as ervilhas o primeiro caso de transferência hereditária de informações ou de fatores, que depois a gente passa a chamar de genes, né? Então, fatores na época ele chamava de genes. Considerando isso, então, o Mendel descreve que cada característica é transferida ou é identificada por um par de fatores, sendo que um dos fatores veio do pai e outro dos fatores veio da mãe. E então ele descreve que cada pai, para poder fazer isso, ele tem que separar as suas informações. Ou ele manda uma característica ou ele manda outra. Então ele passa a chamar esse primeiro experimento, que é o estudo das ervilhas que ele fez, de primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores, que significa o seguinte: na primeira lei de Mendel, quando um pai reproduz, ele manda ou este fator, que a gente chama de gene alelo, ou este, ou seja, nunca manda os dois, só manda um deles. Então a primeira lei de Mendel consistia em cada pai contribui com apenas metade das características que tem, e aí assim, juntando os que vêm da mãe e os que vêm do pai, nós teremos a totalidade dos seus filhos. Então, sendo que na F2 ele encontrava proporções de 75% e 25% respectivamente, porque tinha uma característica mais forte e também tinha uma característica mais fraca. Depois de descobrir então que existia um fator de preponderância entre ervilhas amarelas e ervilhas verdes,
Mendel começou a achar que todas as coisas que tinham na natureza tinham essa relação de dominância também. E começou a fazer vários outros experimentos com ervilhas, com relação à altura das plantas, ele encontrou dominância também. Com relação às cores das flores das ervilhas, ele também encontrou dominância. Tipo de folhagem entre as ervilhas, ele encontrou também dominância. Se a vagem era inchada, se ela era murcha, ele encontrou dominância também. Se as ervilhas nasciam enrugadinhas ou lisas pelo lado de fora, ele também encontrou, então ele começou a trocar de espécies. Por que na verdade ele começou o seu experimento com ervilhas? Porque elas reproduziam rápido, cresciam ligeiro e davam muitas sementes, então dava para fazer uma contagem bem boa e estatisticamente ele passava a ter um resultado um pouco mais confiável. Por isso o uso das ervilhas. Só que quando ele começa a trocar de planta, ele começa a fazer testes com outras plantas e percebe que nem sempre isso dá certo. E um experimento que ficou super famoso foi quando ele fez um experimento com um tipo de flor chamada de maravilha, ou Mirabilis jalapa. Essa flor, ela assim como as ervilhas, tinha dois tipos de plantas, uma que produzia só flores sempre vermelhas e outras que produziam somente flores sempre brancas. O que ele fez? Ele pensou, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as ervilhas, vou pegar e vou fazer a polinização cruzada, ou seja, vou forçar uma reprodução, que é o que a gente chama hoje de hibridismo, né? Hibridizar é a mesma coisa que misturar. E então ele pegou os grãos de pólen das plantas de flor branca e transferiu para aquelas plantas de flor vermelha, e as de flor vermelha transferiu o pólen para aquelas plantas de flor branca. E fez uma hibridização, ou seja, ele pegou plantas da geração P, geração parental, indivíduos puros vermelhos com indivíduos puros brancos e cruzou. E na cabeça dele, basicamente, o que ia acontecer? Se eu cruzei a ervilha amarela com verde e deu só dos dois, que era o amarelo, cruzando a vermelha com branca, tem que dar ou vermelha ou branca. E aí, fez o cruzamento. Só que aí, para surpresa dele, o que aconteceu? Quando nasceram os filhos desse primeiro cruzamento, a geração F1, os primeiros descendentes, para surpresa dele, 100% dos descendentes que nasceram eram plantas com flor cor-de-rosa. Não era nem vermelho e nem branco. Aí o Mendel, alguma coisa diferente está acontecendo. O que ele fez? Simplesmente repetiu exatamente o mesmo tipo de procedimento que ele fez quando cruzou as ervilhas e cruzou flores rosa, que nasceram desse cruzamento, entre si. Fez o cruzamento dos filhos da F1 entre si. Ou seja, pegou uma planta com flor rosa e cruzou com outra de flor rosa. Fez a mesma coisa, transferiu o pólen de uma para outra. Quando ele fez isso aqui, aí sim ele começa a rever os resultados do primeiro cruzamento, aquele das ervilhas, onde ele percebe que cruzando rosa com rosa, nascem de novo as vermelhas, reapareceram, nascem de novo rosas, em maior quantidade, em 50% dos descendentes eram rosas, e voltam a aparecer as brancas também, ou seja, nem as vermelhas e nem as brancas eram mais fortes. Então ele começa a pensar, mas lá no caso das ervilhas, o verde era mais fraco, o amarelo era mais forte. Aqui misturando o vermelho com o branco, em vez de dar só vermelho ou em vez de dar só branco, deu uma mistura nova. Então talvez nem sempre exista uma dominância entre as características. Talvez, às vezes, as características sejam codominantes ou sem dominância nenhuma sobre a outra. Então ele começa a repensar. E quem sabe então, se essas plantas vermelhas, elas são dominantes para vermelho e elas são vezão, só vermelho. E as brancas, quem sabe se as brancas também são dominantes para brancas e são dominantes assim. O que vai acontecer então se eu fizer um cruzamento dessas primeiras plantas que são dominantes para a vermelha e cruzar elas com aquelas que são dominantes para brancas? O que acabar acontecendo é que nós vamos ter uma planta que era branca pura, cruzada com uma que era vermelha pura. Só que cruzando vermelho com branco, nesse caso, as duas são igualmente fortes. E o fato das duas serem igualmente fortes fez com que nascesse uma mistura perfeita entre ambas. E aí então, o que acaba acontecendo é que surge uma cor perfeitamente mista entre o vermelho e o branco. Ou seja, nasce o meio do caminho, que é o rosa, que tinha característica para branco e para vermelho, branco-vermelho, branco-vermelho, branco-vermelho. Ou seja, nesse caso aqui, 100% dos genótipos eram branco-vermelho, que no fim, misturados deram rosa. E 100% dos fenótipos, então, davam plantas de cor rosa. Então, quando o Mendel percebe isso aqui, ele percebe que, eventualmente, então, nós podemos ter algumas características que não tenham uma mais força que a outra. E elas podem ser
codominantes, quando aparecer um pouquinho de cada uma das duas, ou, nesse caso, completamente sem dominância, aonde as duas misturam e nasce um terceiro fenótipo perfeito, intermediário. Sendo assim, o que acabava acontecendo aqui nesse cruzamento aqui, a F1 dele foi gerada então com plantas que tinham característica para branco e para vermelho, para branco e para vermelho. Então, quando ele fez esse segundo cruzamento para obter uma F2, o que ele fez na verdade foi um cruzamento que tinha característica para branco e para vermelho, característica para branco e para vermelho. E aí ele refez o cruzamento, cruzando as filhas da F1 entre si. Ao cruzar essas filhas da F1, ele obteve uma F2, aonde, juntando de novo as características do branco, voltou a reaparecer o branco. Aonde, juntando as características para vermelho, voltou a reaparecer o vermelho. E aonde ele acabou misturando de novo vermelho com branco, continuou dando o rosa, fazendo com que a gente viesse até então, na F2, uma proporção diferente daquela que o Mendel achou na F1, lá e da F2 também lá na parte das ervilhas. Ou seja, aqui, nessa F2, a proporção de genótipos agora passa a ser uma que vai ser Bzão, para duas ou 50% que vão ser branco com vermelho, para uma que vai ser vermelho. E a proporção de fenótipos passa a ser 25% ou 1/4 de brancas para 2/4 ou 50%, tá? Aqui de misturado vermelho com branco, que dá as rosas, e os outros 25% que davam flores vermelhas. Quando ele chega nesse cálculo aqui, e ele percebe que isso aqui corresponde exatamente àquilo que ele tinha encontrado na F2, ele começa a repensar a primeira lei de Mendel e começa a perceber que nem sempre essas características vão apresentar uma mais força do que a outra. Quando ele se dá conta disso, então ele reescreve isso, subdividindo a primeira lei de Mendel de duas formas, chamadas de primeira lei de Mendel com dominância, que é quando aparecem dois fenótipos, tipo o verde e o amarelo, alto ou baixo, pelo comprido, pelo curto, pelo liso, pelo crespo, ou, no caso, quando a gente tem a segunda situação, o monohibridismo sem dominância ou codominante. O sem dominância, que é quando a gente vai ter um fenótipo perfeitamente intermediário, quando a gente tem três fenótipos, um extremo vermelho, um extremo branco e um do meio rosa. Ou quando a gente tem, por exemplo, um cavalo que é branco, uma égua que é vermelha e o filho do meio que nasce com um pouco de manchas vermelhas, um pouco de manchas brancas e sai todo malhado. É um novo fenótipo, o malhado. Então, quando tiver três fenótipos, monohibridismo sem dominância ou codominante. Codominante tem que aparecer um pouco de cada um. E, se for sem dominância, tem que aparecer um terceiro fenótipo, que é a perfeita mistura de ambos, dos dois extremos. Quando tiver só dois fenótipos, então a gente vai ter um monohibridismo com dominância, que é o mesmo das ervilhas verdes e amarelas. Esquematizando então essa partezinha sobre o que o Mendel imaginou para a primeira parte de estudos que ele fez, primeiramente Mendel começa a nomear a primeira lei de Mendel como lei do monohibridismo. O que significa isso? Ele está hibridizando, que significa ele está misturando uma única característica por vez, que era ou a cor das ervilhas, ou a textura das ervilhas, ou a altura das plantas das ervilhas, ou a cor das flores. Então, esquematizando isso, a gente teve que subdividir a primeira lei de Mendel de duas formas, que é também chamado de primeira lei de Mendel, lei da segregação dos caracteres, que segregar significa separar, né? Separa os caracteres que vão para o filho, e ou também a lei da pureza dos gametas, porque os gametas levam uma das características, ou A1 ou A2. Sempre lembra que a gente tem pares de caracteres, pares de genes, e manda um dos dois. Quando a gente separa para mandar, é segregação. Quando a gente manda apenas um para dentro do gameta, o gameta é puro, não tem mistura de azão e azinho, por exemplo. Sendo assim, a primeira lei de Mendel, ela, na verdade, fica dividida em monohibridismo com dominância, que pode ter até dois fenótipos, e daí, nesse caso, o exemplo maior que nós vamos ter da cor das ervilhas, que é fenótipo amarelo e fenótipo verde, são dois fenótipos.
E aí, nesse caso, no cruzamento da F2, a gente tem proporções genotípicas de 1 para 2 para 1, que significa o seguinte: lá aquele cruzamentinho que nós tínhamos da F2, ela gerava 1, 2 e 1, genótipos diferentes. Azão é um genótipo, azão é o segundo genótipo e azão é o terceiro genótipo. Já na F2, a proporção de fenótipos é de 3 para 1, que era 1, 2, 3, todos com dominante eram amarelas, para 1, que era sem dominantes, que era o único azinho, que era o verde. Então, até 2 fenótipos, nesse caso, os que tiverem dominantes vão ser sempre fenótipo dominante, nesse caso as ervilhas eram amarelas, e os que tiverem somente recessivos, o fenótipo recessivo, que nesse caso era um só, que eram as ervilhas verdes. Mas, nós também temos o segundo caso da primeira lei de Mendel, que é o monohibridismo sem dominância. Também pode ser chamado, tá, de ausência de dominância, que é o mesmo caso das flores, então a gente viu que são até 3 fenótipos, que é quando não tem o mais forte, os dois dão uma mistura perfeita, que era o rosa das flores. E também pode aparecer um outro caso, chamado de codominância. Esse caso da codominância é quando cada pai domina um pouco e aparece um pouco de cada um deles. E aí o terceiro fenótipo vai ser formado pela mistura de um pouco do pai, um pouco da mãe, e não a mistura perfeita dos dois, tá? Que é o seguinte caso, por exemplo, as cores dos cavalos, por exemplo, ou então, por exemplo, um outro exemplo importante que aparece com a gente, que é a hemoglobina, quando define para nós um caso codominante de anemia falciforme. Pessoas que são normais têm alelos azão. Pessoas que são anêmicas, que têm anemia falciforme, são S-zão. Quando a gente junta o A de um, o S do outro, vai ficar um indivíduo com A e com S, que significa o A e o S significa um dominante e outro dominante. Aí nasce uma pessoa com o traço falciforme. Nesse caso, quando nasce um indivíduo com traço falciforme, é mais ou menos falciforme. Então, ele tem algumas células defeituosas, outras não, e esse caso é um caso de codominância também. Tá? Então, nesse caso, no monohibridismo sem dominância ou codominante, as proporções na F2 vão ser as mesmas. A proporção genotípica é de 1 para 2 para 1, 1 Bzão, 2 BV e 1 VV. Então, 1 para 2 para 1. E aí, o mais importante, a proporção genotípica fica igual, mas a fenotípica muda, porque antes era 3 para 1 e agora vai passar a ser 1 para 2 para 1. 1 branco, que volta a aparecer na F2, para 2 rosa, que volta a aparecer na F2, para 1 vermelho, que volta a aparecer. Então, quando a gente compara as proporções fenotípicas do monohibridismo com dominância e do monohibridismo sem dominância, da F2 em ambos, a gente vai ver que na F2 a proporção de fenótipos do monohibridismo sem dominância continua sendo 1 para 2 para 1. E no monohibridismo com dominância continua sendo 3 para 1. Então, aqui um fenótipo, aqui é um, aqui outro, aqui outro. Então, são 3 fenótipos. Então, dá para diferenciar bem. Por exemplo, teve uma questãozinha há muito tempo atrás que botava assim: os rabanetes podem ser redondos, compridos ou oval. O comprido é um, o redondo é outro, e o misturado dos dois era o oval. Se tem 3 fenótipos, monohibridismo sem dominância. Um outro exemplo desse tipo de caso, diz assim: em carneiros, os animais podem ser animais com orelha normal, com orelha rudimentar, que era atrofiada, e sem orelha. 3 fenótipos, com, sem e meia boca. Nesse caso, de novo, monohibridismo sem dominância. Então, cuidem bastante, porque é bem simples de encontrar esses fenótipos e saber como a gente vai fazer. Até porque, na hora de fazer o cálculozinho, quando o monohibridismo é com dominância, a gente vai ter que fazer o seguinte: usar uma letra maiúscula e usar uma minúscula. Porque se tem dominância, o maiúsculo é o mais forte. Então, ele tem que ser o azão, por exemplo. E o minúsculo é o recessivo, então ele é mais fraco, então bota com minúsculo para descrever isso. Quando o monohibridismo é sem dominância, nesse caso não precisa usar a letra maiúscula e minúscula. Pode ser tudo maiúsculo, só que daí um fenótipo tem maiúsculas de um tipo e o outro fenótipo tem de outro. E aí o terceiro vai ser a mistura de ambos. Para essas situações é possível, às vezes, em vez de usar alelos B e V, os caras utilizam, por exemplo, C1 e C2. Aí para dizer, por exemplo, esse aqui eles botam C1, C1. Para dizer esse aqui eles botam C2, C2. E para dizer esse aqui eles botam C1, C2. É uma outra hipótese também, para o cara não ter que ficar se preocupando com essa relação de dominância e acessibilidade. Mas é extremamente importante duas coisas: tu saber identificar em que tipo de situação
genética, está acontecendo aquele tipo de herança. E o segundo, saber colocar de forma correta no cruzamento para te não errar o exercício que tu vai fazer.